né, sobre o hábito da leitura, porque você ler um livro para fazer um projeto, uma escola, não é um hábito, você tem que ler para fazer um projeto na escola. Aí você cria esse hábito. O que que é? Acabou esse projeto? Eu vou continuar outro livro? Ou foi maçante, foi triste? Então, assim, no início vai ser difícil, porque criar um hábito Não é é fácil. difícil. É, É hábito, né? A gente é. sempre fala de hábito de leitura, porque parece que a necessidade, você terminou um livro, nossa, qual é o próximo? Ou já vem outro, eu falei, será que eu vou começar de novo? Então, assim, no processo de alfabetização, essa é a pergunta, né? Para tornar um hábito, né? Se você tem algumas dicas para estimular, nem somente quando é criança, vamos falar com os pais também. Se tem algumas dicas, eu tenho algumas dicas, né? Mas eu queria ouvir de vocês primeiro, depois eu falo das minhas ideias, que eu acho que funciona. Pode ser que sim. Pelo menos é o que eu ouço, né? Eu vou trocar aqui o que eu ouço também, porque eu troco ideia com outras pessoas. A gente tá sempre falando de leitura com outros leitores, porque eu conheço gente, desses 47%, eu conheço muita gente também que é devorador de livros. Então, assim, sempre começaram com uma página. É. Então, tipo assim, se não for estimulado quando crianças, eu já vi até história de pessoas mais adultas que, ao ler para criança, pegou o hábito pela leitura depois de 30, pô, já tinha seus 30 e poucos anos, e era uma Isso. devoradora de livros. E ela falou. Então, assim, ela criou esse hábito de ler todo dia para criança. E olha que maravilha, né? Quando você lê. Quando nós trabalhávamos na escola, nós, vamos dizer, não éramos obrigadas, mas era assim, era recomendado que a gente lesse para a criança todo dia um livro. Justamente para Fora, criar esse hábito. fora do Um livro, um livro. não é nem uma página. Um São livrinho de livros literatura infantil. infantis, né? Literatura infantil. Mas podia ser um conto de fadas, uma fábula. É, porque o livro É, infantil não dá para é, ler uma página, é. né? Não, não dá. Então, você imagina o tão rico que seria se todas as crianças tivessem essa oportunidade. Que as minhas crianças saíam, já tinha um repertório de histórias assim monstruoso, porque a gente tinha que ler para eles todo dia um livro. Fora atividades do dia a dia, das salas de aula. Era Então, a era a leitura de leitura, que leite, eles né? Que a chamam, gente... né? É a leitura por prazer, leitura de leite, sem nenhum tipo de cobrança. A criança simplesmente vai escutar aquela história. Não vai ser feito perguntas depois, se você gostou, se você não gostou, não. É simplesmente o momento da história, de E ouvir a história que o professor vai ler. eles Né? amam, eles esperam, né? O horário. Nós fazíamos rotina na lousa dos principais acontecimentos do dia, né? Então, eles já falavam, e a leitura? A leitura estava lá. Em primeiro lugar, geralmente era no começo da aula, ou tem professora que preferia fazer na volta do recreio, no final, né? Mas geralmente era a primeira coisa. Então, se você ia escrever a rotina, a gente até tira deles a rotina. O que que tem hoje? Primeira coisa, leitura. Depois, hoje tem educação física, tem escrita, eles sabem mais ou menos o que a gente vai fazer, né? E eu associo, assim, o hábito da leitura ao hábito de como fazer uma atividade física, né, Cris? Não sei. Eu também comparo. Porque quando eu começo, parei de caminhar, não estou caminhando, aí não tenho vontade, aquela coisa, né? A gente fica assim. Se a gente vai um dia e anda um quarteirão, depois mais um, depois dois, depois três. Você sente vontade de ir. Eu sou assim, eu acredito que a maioria é assim. Agora o corpo pede para você ir. E a leitura é a mesma coisa. Se você começa a ler uma página por dia, depois você já quer ler duas, três, porque você vai querendo saber mais da história. E é o ritmo mesmo, é o hábito, né? E com a criança é muito mais fácil começar esse hábito. Desde a barriga da mãe, a mãe pode ler histórias para a criança. Né? Eu já vi relatos de pessoas que leem, contam histórias, né, para o bebê na barriga. Então, quanto antes começar esse processo de criação de hábito, como escovar dente, como fazer outras coisas, mais cedo a criança vai criar esse hábito de ler.